Olá, bom dia, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez nesse domingo, domingo do Senhor. E nesse trimestre nós estamos estudando o Sermão do Monte, né? E hoje nós chegamos à nossa sétima lição, nosso sétimo estudo, com o tema A Oração Cristã e Sua Prática. É baseado no capítulo 6. Domingo passado nós estudamos do capítulo 6, já começamos no capítulo 6, falando sobre uma vida cristã autêntica, né? Mas nós nos baseamos mais até o versículo 4. E hoje nós vamos estudar do versículo 5 ao versículo 15. É uma alegria, como eu tenho falado com os irmãos, né? E quero pensar com os irmãos que o estudo de hoje é o coração da vida cristã, que é a oração. A oração, ela é mais do que palavras, ela é mais do que rituais, né? Ela é um encontro de Deus, né? Nosso com Deus. E a oração também, ela expressa, né? Ela é a expressão da nossa fé e da nossa intimidade com Deus. E para que nós iniciemos o nosso estudo, vamos orar nesse dia, agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos desfrutar esses momentos de estudo. Minha intenção aqui não é ensinar os irmãos sobre a oração, mas é que o irmão relembre, né, o sentido e o significado, o desejo de Deus sobre a oração na nossa vida. Que a gente relembre, medite sobre isso, né? E se temos tido uma intimidade com Deus, temos vivido o propósito de Deus sobre esse tema, né? Destacado no capítulo 6, a partir do versículo 5 do livro de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te engrandeço por esse dia, Senhor, por essa oportunidade, pelas tuas maravilhas, Senhor, pela tua palavra que é viva, que nos ensina, nos confronta todos os dias. Muito obrigada, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu perdão, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Senhor, que antes de nós abrirmos a nossa boca, o nosso olhar, os nossos pensamentos, o Senhor já sonda todos eles, ó Pai, e tu conheces cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus único, tu és suficiente, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Diante das nossas adversidades, ó Deus, tu vem com solução para que tenhamos paz, tranquilidade, para atravessarmos aquilo que temos vivenciado no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu perdão, Pai. E eu quero entregar nas tuas mãos esse dia, Senhor, que seja um dia de louvor e adoração ao teu nome, de gratidão, Senhor, de comunhão, de reflexão, Pai, que possamos refletirmos a nossa vida contigo, Senhor, todos os dias, para que cheguemos, Senhor, naquela estatura que o Senhor deseja, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque temos essa escola bíblica, porque temos os nossos irmãos lá do outro lado, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, que o Senhor esteja cuidando. Sabemos que alguns têm dificuldade de chegar até a tua casa para estudar presencialmente a tua palavra na escola bíblica, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, compartilhando com eles a tua palavra, o teu desejo, Senhor, para que cada um de nós cresçamos em estatura diante de ti, Senhor. Pai, cuida dos meus irmãos, Senhor, da vida deles, da saúde, da família,
Que o Senhor sustente, Senhor, cada um deles, ó Pai. Muito obrigada por aqueles que carinhosamente têm falado comigo dominicalmente. Cuida deles, ó Pai. Abençoe-os, sustenta-os, fortaleça-os, ó Deus. E eu quero te agradecer também pela vida do nosso pastor, te pedir que o Senhor o sustente, o fortaleça, que o Senhor o dê sabedoria todos os dias na condução desse rebanho, Pai. Obrigada pela nossa escola bíblica dominical, que é a melhor escola, Senhor. Como eu tenho vivido e aprendido, Senhor, nessa escola, desde a minha mais tenra idade, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade também de estar aqui, Senhor, que a Tua palavra alcance aquilo que o Senhor tem desejado na vida dos meus irmãos, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, não porque eu mereço, mas é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina. Amém. Irmãos, a oração, ela tem sido algo que, um canal de aproximação de nós com Deus desde os tempos, né, lá do Antigo Testamento, desde de Moisés, Abraão, e os hebreus, os israelitas, eles tinham essa oportunidade de orar, de sempre falar com Deus, né? Eu quero aqui rapidamente lembrar com os irmãos a história, né, de Salomão quando constrói o templo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu acho esse texto lindo, que é o capítulo 5, 6 e 7, quando Salomão constrói o templo, né? O grande templo. E depois de construído, ele ora ao Senhor. E no capítulo 7, né? Deus, ele faz aliança com Salomão, né? Dizendo que ele realmente aceita aquele templo para que ele seja adorado e para que ali sejam feitas orações. E o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas diz assim, é um versículo muito conhecido, que fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus fala para Salomão: e estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então aqui, lá no capítulo 5 e 6, quando Salomão faz aquela oração pedindo para Deus ouvir todas as orações que serão feitas naquele lugar que é consagrado a ele, Deus aqui dá a resposta que ele recebeu, né, com muita gratidão, aquilo que Salomão fez, né, já que era o desejo de Davi. Lá na história nós sabemos que Davi desejava construir um templo, mas que Deus falou para ele que isso seria o seu filho que faria isso, e Davi deixou tudo preparado. Então aí essa é a aceitação de Deus por aquele templo que foi levantado para que ali fossem feitas orações, né, diante dele. Então, ali nesses versículos, Deus promete a Salomão que ouvia a oração daqueles que se humilham, daqueles que buscam a sua presença e daqueles que se afastam do pecado. Então, nós podemos entender que cultivar uma vida devocional é essencial para que a gente cresça espiritualmente. A oração, Jesus nos ensina nesse capítulo que é o canal pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Na oração, nós compartilhamos com Deus os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas gratidões, né? Então, desde o Antigo Testamento, a oração ela tem sido central na vida do povo de Israel. No Templo de Salomão, construído, né, como casa de oração, Deus, né,
como nós acabamos de ver, promete ouvir o povo quando ele se humilhasse, quando ele buscasse a sua presença e quando ele se afastasse do pecado. Então, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos o que é a oração. Segundo o Dicionário da Bíblia de Almeida, de 1999, a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou por meio de pensamentos, em particular ou em público. E ela inclui algumas coisas, né? É necessário algo para que a gente tenha uma oração verdadeira, né? No Salmo 51, nós vamos ver que Davi, ele pecou e nesse salmo, ele apresenta a Deus a sua confissão de pecado, o seu arrependimento. E aí é um salmo tão lindo que eu quero destacar somente um versículo. Eu queria que os irmãos, se pudessem, nessa lição ela tem muitos versículos, muitos textos, se os irmãos pudessem anotar para depois, durante a semana, quando tivesse um tempinho no seu horário de devocional, ler e meditar, né? No Salmo 51 nós vamos ver Davi fazendo sua confissão quando ele peca, né? Com Batseba, ele se arrepende, e aí ele fala aqui, tem muito, é muito lindo o versículo 7, que ele fala assim, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aí no versículo 10 do capítulo 51 dos Salmos, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele continua nesse versículo 11, dizendo, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, aqui, para que a gente tenha uma oração sincera e verdadeira, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos diante de Deus. Também, a oração, ela também inclui adoração, né? Nós vamos ver no Salmo 95, o salmista exaltando, adorando ao Senhor, nos versículos 6 e 9, de 6 a 9. Eu vou ler só o 6. Ele fala assim, vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. A oração também, ela inclui, irmãos, comunhão. Nós precisamos ter comunhão na oração. E aí, esse salmo é um dos salmos mais lindos, o Salmo 103, que fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E o versículo 2, ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Então, a oração, ela inclui também comunhão com Deus, adoração a Deus, gratidão a Deus, né? Lá em 1 Timóteo 2:1, nós vamos ver também uma característica da oração, que é gratidão. Também a oração, ela é algo que primeiro nós fazemos para Deus, o adoramos, o celebramos, confessamos a Ele. E depois ela vem para nós, para as nossas necessidades, como uma petição pessoal, como diz lá em 2 Coríntios, versículo 12. E eu quero ler com os irmãos rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8, que fala assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Quando Paulo pede a Deus que afaste dele aquele espinho na carne. Então, a oração também, ela é algo que nos aproxima de Deus quando nós temos uma necessidade, algo que tem afetado a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções. E aí nós vemos que Paulo está pedindo a Deus,
né, que afaste dele aquele espinho na carne, aquela dor, aquilo que o incomodava. E também em Romanos 10, 1, nós vamos ver que a oração também é algo que nós fazemos pelo nosso irmão, né? Quando Paulo fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Então, nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que sejam salvos, pela sua saúde, pela sua vida. Então, meus irmãos, para que a oração ela seja atendida, né, ela requer que a gente seja purificado. No Salmo 66, no versículo 18, nós vamos ver o salmista falando sobre isso. Salmo 66, versículo 18, que te fala assim, ó. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então precisa ser uma coisa que seja sincera, sem vaidade, sem orgulho, para que Deus ouça a nossa oração. E também precisamos ter fé. Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé quando nós oramos. Também nós precisamos ter uma união com Cristo, né? O capítulo 15 de João fala que Jesus ele é a videira verdadeira, que nós precisamos estar introduzidos nessa videira. Então, quando nós temos essa união, estamos enraizados na videira que é Jesus, nós também teremos a nossa oração atendida. Também nós precisamos fazer uma oração que seja de submissão à vontade de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, né? Lá em Judas, no seu capítulo 1, no versículo 20, nós vamos ver que ele fala, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, a nossa oração precisa estar também direcionada pelo Espírito Santo. E também temos que perdoar, irmãos, né? Como nós vamos ver mais à frente, quando nós entrarmos exatamente na oração do Pai Nosso, no versículo 12, que é perdoar para ser perdoado. E teremos também que ter um relacionamento correto com as pessoas. Como nós vemos na palavra, estudamos no trimestre passado sobre a integridade de Jó, nós precisamos ter também essa vida cristã íntegra. Então, Jesus, ele, depois de falar com os irmãos, né, sobre essa pequena introdução sobre o que é oração, quais são a importância, né, de nós termos essas características, né, de buscarmos, confessarmos, adorarmos, termos comunhão, gratidão, fazermos as nossas petições pessoais, depois intercedermos pelos outros, né, nós precisamos realmente olharmos para Jesus como nosso exemplo, como ele fazia, que ele é o nosso maior exemplo, né? A vida do outro não deve ser o seu exemplo para que você tenha uma vida cristã autêntica, né? Para que você tenha uma vida de prática, de oração e de vida cristã. Então, Jesus, ele nos deu o exemplo dessa aproximação com o Pai, através das suas palavras, ou mesmo através do seu exemplo. Ele nos ensinou, né, para que a gente faça também como ele fez, né? Como ele fala na oração do Pai Nosso. É uma oração modelo, né? E nós vamos ver que Jesus, ele ensina que quando nós precisamos orar, e que não seja algo que seja aparente, mas que seja primeiro algo que seja particular. Quando ele fala no versículo 6, né? Mas tu, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. É claro que ao lermos o contexto deste versículo,
versículo 6 de Mateus, nós vemos que Jesus está aconselhando uma multidão ao redor a orar dessa maneira, para que eles façam diferente dos hipócritas. Lembra que nós falamos na lição passada sobre os hipócritas? São aquelas pessoas que representam, né? Que faziam as coisas para serem vistos, tipo atores, mas que Jesus está ensinando que nós não podemos ser e não devemos ser como hipócritas, para aqueles homens que querem ser reconhecidos como pessoas espirituais, pessoas que realmente são boas, né? Que querem aparecer. Então, aqui, Jesus está alertando a multidão a fazer o inverso, a orar, buscando o reconhecimento de Deus celestial e não reconhecimento terreno. Também Jesus aconselhou a multidão a orar dessa forma, naquela época, na Idade Antiga, e da mesma forma ele espera que hoje nós façamos também assim, né? Que nós entremos no nosso quarto, no nosso lugar secreto de intimidade para falar com Ele através da oração. E aí, meus irmãos, eu queria perguntar, né, aos irmãos, porque na verdade o meu interesse aqui é levar os irmãos a uma reflexão e a mim também, né, como que temos vivido a nossa vida de oração e comunhão com Deus, né? E às vezes a gente sente assim, né? Como se a oração ela fosse apenas repetir palavras ou pedir coisas sem realmente sentir a presença de Deus, né? E nós precisamos mudar esse conceito de fecharmos os nossos olhos, abrirmos a nossa boca, os nossos pensamentos, somente para pedir. Ou para repetir vãs palavras, né? Às vezes no automático. Nós precisamos, meu interesse, meu desejo é que a gente realmente possa mudar essa condição, né? Se a nossa oração tem sido apenas repetir palavras, sem sentir que Deus realmente está ali conosco, naquele diálogo, né? Porque o que é oração? Oração é um diálogo entre você e Deus, daquilo que o seu coração tem para o coração de Deus. E aí, nosso primeiro tópico do nosso estudo da revista, né, é o significado e a necessidade da oração. E aí nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, a oração era central para o povo de Israel. Nós temos visto na palavra de Deus muitas orações, né? E nós vamos ver no versículo 10 a 12 do capítulo 42, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, né? Nós vamos ver que no capítulo 32, o povo construiu um bezerro de ouro. E Deus queria destruir o povo, porque estava adorando a outro Deus. E aí Moisés, então, no capítulo 32 de Êxodo, intercede a Deus pelo povo. A intimidade de Moisés era tanta que ele fala, né, com Deus de uma maneira tão direta. Ele fala assim, ó: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Nós vamos ver aqui até a insolência de Moisés, né, falando para Deus retirar-se da sua ira. Ele tinha tanta comunhão, intimidade com Deus, né, que ele falava com Deus dessa maneira, como nós falamos com alguém que nós convivemos diariamente. É esse o desejo de Deus para nós, que nós tenhamos essa comunhão. Então aqui nós vamos ver que a oração era realmente algo importante, central
no povo de Deus. Nós também vemos, quando nós estudamos lá no estudo sobre Jó, capítulo 42, versículos de 8 a 10, quando Deus pede que Jó ore pelos seus amigos, né? Interceda por eles para que eles sejam perdoados, e aí ali a vida de Jó é toda reestabelecida. E também nós temos alguns salmos. Nós não teremos tempo, meus irmãos, de ler tudo. Nosso tempo está passando e eu gostaria que os irmãos anotassem. Alguns salmos que são registrados como pedidos e louvores individuais e coletivos, como o Salmo 31, o Salmo 86, o Salmo 123 e o Salmo 142. Então, a oração, ela tem um significado e ela era muito importante já lá desde o Antigo Testamento, né? E aqui nós vamos ver Jesus também fazendo da oração, ensinando que a oração é algo primordial na vida do crente, né? Ele mesmo, sendo filho de Deus, ele orava intensamente. Jesus começou seu ministério com a oração. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21, nós vamos ver que Jesus, Então, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele inicia seu ministério, né? Aí no versículo 21 do capítulo 3 de Lucas, quando ele vai... quando ele é batizado, ele ora. E aí no versículo 6, no capítulo 6 de Lucas, versículo 12, também nós vamos ver que quando ele for escolher os seus discípulos, ele também busca a direção de Deus, né? Ele não toma a sua decisão sozinha. No versículo 16 também de Lucas, nós vamos ver que Jesus buscava momentos a sós, após ele fazer curas e milagres, né? Ele buscava ter momentos a sós com Deus. Então, nós vamos ver que a oração não é algo somente para pedir, mas é algo para que a gente tenha uma necessidade, uma intimidade com o Pai, um momento a sós com Deus, né? A oração não é só pedir, é comunhão com Deus, é um momento de entrega, né? De reconhecer que dependemos de Deus todos os dias. Nós dependemos de Deus para que a gente respire, para que a gente fale, para que a gente ande. Nós precisamos reconhecer isso, que sem Deus nós não conseguimos nada, né? Nossa vida está diante de Deus. Nosso segundo tópico, meus irmãos, é a autenticidade da oração. O versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver que Jesus, ele está ensinando o povo assim, ó: quando orardes, não sejais como os hipócritas. Orar apenas para impressionar é inútil, porque Deus olha para o coração, ele não olha para a sua aparência. A oração, ela é o momento que o homem se aproxima mais de Deus, mas ela também é uma área que pode surgir aí a hipocrisia, a vaidade. Então Jesus está advertindo, ensinando aos discípulos e a nós que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos, quando orarmos, não sermos como os hipócritas. Lembra que eu falei no último estudo que hipócritas eram aquelas pessoas que eram como atores, né? Representavam algo. E Jesus está advertindo o povo e aos discípulos a não fazerem orações para que sejam vistas, para buscar a aprovação das pessoas, a admiração, né? Em qualquer lugar. Então, Jesus aí fala nesse versículo 5, que eles já receberam a recompensa deles. A sua oração já foi atendida, já foram admirados e foram aplaudidos, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente tenha intimidade com ele e que nós o busquemos num lugar secreto, onde a gente tenha a liberdade de expressar aquilo que nós precisamos diante do Senhor. E ele fala aí no versículo 6, tu quando orares,
entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Ele ensina que a conversa deve ser sincera com Deus, deve ser com total confiança e liberdade, sem precisar de que ninguém esteja nos vendo para isso. Nós precisamos ter esse momento, né, de comunhão com Deus. Então, a oração, ela verdadeira, ela precisa acontecer ali na intimidade, no secreto, na privacidade, né? E o quarto, quando ele fala aí, era um lugar que era um espaço reservado onde ninguém podia interferir, era um lugar que o mordomo da casa entrava. Então, esse lugar era um lugar privado. Então, esse ensino mostra que a oração é uma conversa sincera com Deus, em um lugar de total privacidade, né? Onde nós podemos abrir o nosso coração sem medo, porque Deus conhece o nosso coração. E nós vamos ver, então, essa linda palavra do profeta Jeremias, né? Quando ele está falando com os cativos lá na Babilônia, né? O que Deus pensa a respeito do seu povo. Ele fala assim: eu é que sei, Jeremias 29, 11 a 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, aqui nós vamos ver que Deus tem grandes pensamentos a nosso respeito, né? E que Ele deseja que nós o busquemos de todo o nosso coração. E quando nós fizermos isso, nós seremos achados pelo Senhor. Então, irmãos, nós precisamos encontrar no nosso dia, todos os dias, um momento onde a gente possa fazer isso, né? Me invocar, orar, e Deus vai ouvir a nossa oração, como diz aqui no versículo 13, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é importante aí a sinceridade e é importante a busca. E nós passamos isso, né, no nosso dia a dia. Precisamos refletir, meus irmãos, como que está a nossa vida de oração diante do Senhor. E aí nós vamos chegar ao nosso terceiro e último tópico, que fala sobre a essência da verdadeira a oração, que é exatamente já a oração modelo, né? A essência da verdadeira oração, né? Que é a oração modelo. Deus conhece as nossas necessidades. O versículo 21 de Provérbios, nós vamos ver que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Provérbios, Salomão está falando isso, né? E também no Salmo 34, versículo 15, nós vamos ver que o salmista diz que porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Nós vemos aqui no versículo 6 e 7 de Mateus, dessa oração, que Jesus está nos advertindo, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, né? E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito ouvir, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de vos pedir. Então, irmãos, o que a gente pode entender sobre esse tópico aqui? Que Deus, ele não precisa da nossa oração. O que ele deseja de nós é uma intimidade, é uma dependência.
e de reconhecimento de que Ele é todo-poderoso, de que Ele é onipotente, né? De que Ele é onisciente e que Ele é onipresente. Ele quer que a gente se apresente a Ele com essa sinceridade antes mesmo de nós pedirmos, porque Ele já conhece, Ele que sabe os planos que Ele tem sobre nós. Mas a oração é algo que nós declaramos ao Senhor. Pai, eu dependo do Senhor para todas as coisas. Sem o Senhor, eu não consigo ir. Há um texto também lá no Antigo Testamento que o profeta fala, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Deve ser esse o nosso sentimento, que se o Senhor não está conosco, nós não conseguimos fazer. Então, nós precisamos buscar ao Senhor e não ficar repetindo palavras, porque no nosso primeiro desejo, no nosso primeiro pensamento, no nosso primeiro sentimento de necessidade, Deus já viu aquilo. Ele já conhece, né? E aí, então nós precisamos falar isso com sinceridade, né? E nós não precisamos repetir para o Senhor de maneira vã a nossa necessidade, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. E aí Ele vai começar a falar, né? A sua oração, né? Modelo. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está falando aqui porque a gente precisa reconhecer a santidade de Deus, né? E ele fala, venha o teu reino. Vir o reino de Deus é submissão ao reinado de Deus e a esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus. Nós precisamos estar submissos ao seu reinado. Ele precisa ser soberano na nossa vida. Senhor, tu és soberano em minha vida. O teu reino é primeiro. Jesus, ele é tudo para mim. E Jesus está nos ensinando isso. Venha o reino de Deus sobre a nossa vida, né? E aí ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma entrega total, irmãos, da vontade de Deus. É muito difícil, às vezes, nós aceitarmos a vontade de Deus quando nós queremos seguir por um outro caminho. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. As nossas necessidades, Deus supre todos os dias. Ele dá o sol, Ele dá a chuva, Ele dá as estrelas, Ele dá a noite para que a gente descanse. E aí, no versículo 11, Jesus fala, o pão nosso de cada dia. A confiança na provisão diária, o suficiente, né? Vamos lembrar lá no deserto, quando Deus mandou o maná do céu, aquilo era suficiente para aquele dia. Nós não precisamos de nada além. Deus, Ele tem o suficiente para cada um de nós. E aí o versículo 12 fala, perdoa-nos as nossas dívidas. É um arrependimento sincero, de reconhecimento que nós somos alcançados pela graça de Deus. Reconhecer que você é pecador e que você depende da graça de Deus. E aí, no versículo 13, Jesus está nos ensinando, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é um pedido de proteção espiritual. Senhor, nos cubra com a tua graça, nos livre do pecado, não deixe eu cair nessa armadilha, né? E aí, Jesus lá no capítulo 17 de João, na oração pelos discípulos, né? Ele fala assim, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, que os livre do maligno. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos livre do pecado, daquilo que nos separa dele, né? Das coisas sutis que afastam a nossa comunhão com ele. E 3 verdades que eu quero destacar, meus irmãos, nessa oração, né? A comunhão com Deus. A oração, ela nos conecta diretamente com o Pai, né? É intimidade. E outra coisa, nós não conseguimos manipular Deus. A oração, ela não é um instrumento para que a gente impressione, né? Ou para que a gente obrigue Deus a agir, mas para que a vontade dele seja feita. Seja feita a tua vontade. E
a oração também, ela é um fluxo de bênçãos, ela cria um fluxo de bênçãos, onde as nossas orações sobem e as bênçãos elas descem, manifestando a graça e a provisão de Deus. Quando a gente ora com sinceridade, nossa oração vai e as bênçãos de Deus recaem sobre a nossa vida. Então, a oração que Jesus nos ensinou, ela nos lembra que somos representantes do povo de Deus. Você e eu. Nós devemos interceder e viver de forma que as nossas vidas refletem a glória de Deus, através da oração também. Nós precisamos orar por nós, pelos nossos queridos e pelos nossos irmãos, pela nossa nação. A oração é algo que alcança o coração de Deus quando é feito de maneira sincera. Então, irmãos, concluindo já, a oração, nós aprendemos que ela é comunhão. Ela precisa ser algo que tenha uma comunhão, uma ligação entre nós e Deus. Ela precisa ser sincera e ela precisa ser de entrega total. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Então, a oração também ela é poderosa quando ela é vivida na intimidade com Deus, sem buscar a aprovação humana. Ninguém precisa saber. Então, meu desejo é que a gente reflita sobre isso e que a gente busque, essa intensidade, de uma vida prática aos pés do Senhor, no nosso secreto, para que a gente tenha às vezes essa ousadia que Moisés teve lá. Retira a tua ira, tu vai fazer isso com o nosso povo, com aquele povo que o Senhor tirou do Egito. Então, isso é algo que é muito, muito tremendo, nós termos essa intimidade com Deus, de termos essa liberdade de falar com Ele aquilo que nós precisamos, Então, que nós possamos ter realmente, essa privacidade com sinceridade, com confiança, de louvor e adoração a Deus, ao seu nome, à sua grandeza, à sua bondade, e intercedermos pelos nossos irmãos. Então, meus irmãos, eu quero dizer que Deus ele nos chama para essa vida de oração verdadeira. E através dela nós somos transformados todos os dias. Cada oração, ela deve ser esse encontro íntimo com Deus, cheio de paz, de confiança e de gratidão. Tem um teólogo chamado Charles Hodge, que ele fala que a oração é a conversa da alma com Deus. Na oração, nós manifestamos ou expressamos diante dele a nossa reverência, o nosso amor por sua divina perfeição, a nossa gratidão por todas as suas bênçãos que ele tem nos dado, a nossa penitência pelos nossos pecados, a nossa esperança em seu amor perdoador, a nossa submissão à sua autoridade, a nossa confiança em seu cuidado, os nossos anelos por seu favor e pelas bênçãos providenciais e pelas bênçãos espirituais indispensáveis para nós e para os nossos irmãos. Portanto, é muito importante saber que quem ora, meus irmãos, faz essa oração por conhecer a Deus, por conhecer o caráter de Deus, buscando com Deus essa relação pessoal, entendendo-o como Senhor e Criador de todas as coisas, o soberano. E eu quero encerrar aqui, irmãos, para que a gente sempre lembre que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, que a gente entenda a oração dessa maneira, não como filhos mimados, para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a vontade dele seja soberana em nossa vida. Deus abençoe os irmãos, um domingo feliz, um domingo abençoado. Eu quero agradecer a você que esteve até agora aqui comigo, nesse estudo. Minha intenção aqui não é ensinar os irmãos sobre algo que eu ainda estou aprendendo. Estou crescendo também nesse quesito, de oração, de me aproximar mais de Deus. Isso deve ser o nosso desejo diário, de buscar em Deus intimidade,
privacidade, que os irmãos possam realmente ter uma semana muito feliz. Muito obrigada, meus irmãos, pela sua presença aí conosco na nossa BD Online. Quero agradecer também a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Esther Dutra, ao nosso querido pastor Cleber Peixoto. Quero deixar aqui o convite para que você, quando tiver uma oportunidade, saúde, força, venha conosco também participar dessa EBD presencial, que esse é o melhor lugar, irmãos, estarmos na casa de Deus para aprendermos sobre a sua palavra. Deus abençoe, irmãos. Um domingo feliz, uma semana abençoada. Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo. Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Senhor, nos ensine a sermos sinceros diante do Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe quem somos e o que somos. E ainda assim, o Senhor tem se preocupado conosco todos os dias, ó Pai. Lá atrás, Jesus já falou: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Limpa o nosso coração, nos enche da tua presença, Senhor, nos ajude a buscarmos ao Senhor na nossa intimidade, Senhor, diariamente, para que tenhamos com o Senhor aquilo que o Senhor deseja, comunhão, Pai, que é o desejo do Senhor, comunhão conosco, Pai, como o Senhor fazia lá no Éden com Adão todos os dias. O Senhor passeava no jardim para conversar com ele, e que nós possamos também ter um jardim, de que tenhamos com o Senhor a comunhão do diálogo, Senhor, todos os dias, buscando do Senhor a direção, a adoração, Senhor, a aprovação. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem sido esse Deus que tem nos reconciliado todos os dias, nos dando a oportunidade de renovarmos com o Senhor a nossa mente, o nosso dia, o nosso viver, as nossas questões. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por Jesus, o teu Filho, nosso Salvador e Senhor. E nos abençoe neste dia, no domingo que temos para celebrar o teu nome, para te adorarmos como igreja, Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos. Muito obrigada.